depois da nossa avaliação, né? E a gente vai continuar então, né, no caso, o estudo de zeros de funções, para depois a gente partir para o estudo de resolução de sistemas lineares e não lineares, tá? Então, a gente começou até a nossa última aula, né? Vimos o que são os métodos de resolução de equações, né, ou zeros de funções, e a gente viu ali o método iterativo da bissecção, tá? Então agora a gente vai usar o método de Newton-Raphson, tá? O método Newton-Raphson é um método bem interessante porque ele vai garantir, né, a convergência de uma forma mais rápida, né? Mas ele segue os mesmos preceitos do método da bissecção, tá? E segue também os mesmos preceitos que a gente comentou, ou seja, o teorema de Bolzano, né, a localidade das raízes, toda aquela parte da primeira fase é a mesma, né? O que vai mudar é o método de refinamento, tá? Então, bom, vejamos aqui do que se trata esse método de Newton-Raphson, tá? Então, o método de Newton-Raphson, ele consiste a partir então de uma estimativa inicial, ou seja, a gente definir um valor inicial ou muitas vezes chamada de chute inicial dentro do nosso intervalo, tá? E a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Então a gente gera lá aquele intervalo de confinamento, né? Intervalo de A até B, ou seja, eu consigo localizar ali pelo teorema de Bolzano que a raiz, né, o valor de Z que pertence a este intervalo, né, está dentro desse intervalo. E através desse intervalo eu vou extrair dele uma estimativa inicial, que a gente chama aí de x1 ou, né, Z1, nomenclatura que é um pouco indiferente. E a partir desta, né, a partir desta aproximação, essa estimativa inicial, a gente vai seguindo fazendo o processo para obter x2, x3, tá? Até que elas convergem para o valor de z, ou seja, se aproximam do valor exato da nossa solução, tá? O método de Newton-Raphson, tá? Ele tem por base a expansão de uma função na série de Taylor, tá? Porém, vocês não viram a série de Taylor, né? Vocês não estudaram sequências e séries, que é um conteúdo que foi ali excluído, né, da engenharia química, que era antigamente tratado no cálculo avançado, né? E posteriormente você tinha ali o cálculo numérico, né, em sequência. Então, você tinha essa relação. Então, uma das formas seria essa ideia, né? O que é o polinômio de Taylor, né? Ou a série de Taylor? Ela é uma série formada por derivadas da função, tá? Então, você tem a derivada de ordem zero, que é a própria função, então a f do x inicial, a f' do x inicial vezes x menos x0, e assim sucessivamente, né? Isso são os termos da série de Taylor, tá? Agora, quando eu pego essa série, né, a série é a somatória de infinitos termos, né, e eu trunco, ou seja, eu limito essa série até o terceiro termo, tá, a gente consegue uma aproximação da seguinte fator, né, f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, onde x0 é esse valor inicial, né? Trocando x0 por x e x por z, nós chegamos então que a f de x, ou a imagem, ela é aproximadamente igual ao valor da f de x, que é a nossa aproximação, mais a f' de x vezes z menos x, que vai ser aproximadamente igual a zero, no caso, né, a nossa f de z é igual a zero, que é o zero da nossa função. Tá? Trabalhando-se com essa expressão, a gente consegue gerar o seguinte, né? A forma de resolução, ou o método iterativo de Newton-Raphson, ele vai trabalhar com z, vai ser aproximadamente x. O que é esse x? É o valor da estimativa inicial, menos a f de x dividido pela derivada da f de x. Tá? Então a gente pode gerar através dessa expressão, né? Claro que isso aqui é uma aproximação, numa fórmula de iteração. Tá? Essa fórmula de iteração ela vai nos representar a seguinte relação. X de k, o que é x de k então? Né? X de k nada mais é que o x da iteração 1, iteração 2, iteração 3, iteração 4, assim sucessivamente. Né? Vai ser igual a x de k menos 1,
O que é esse x de k menos 1? É o x da iteração anterior, tá? É o x da iteração anterior menos o valor da função para o x da iteração anterior dividido pela derivada do valor de x da iteração anterior. Tá? Fórmulas de recorrência, elas recorrem aos valores anteriores. Né? Então, para você obter o novo x, você usa o valor da sua aproximação anterior, a imagem da aproximação anterior e a derivada da aproximação anterior. Isso te gera esse novo valor de aproximação. Tá? Fica mais claro na hora que a gente estiver fazendo esse processo. Tá? Geometricamente, x de k é a projeção sobre o eixo horizontal, ou eixo das abscissas, né? Então, a projeção horizontal da reta tangente ao gráfico da nossa função, que é essa representação aqui, tá? Então, note que o nosso valor de z, ele está localizado neste pontinho aqui, ó, perfeito? Z, ele está localizado aqui, tá? Quando eu tomo minha primeira aproximação, eu gero uma imagem de f de x1, tá? Quando eu faço a f de x1 dividido pela derivada, que é a inclinação que ela tem, né? E faço, no caso, x1 menos o valor desse valor, da divisão entre essa derivada, eu estou agendo essa projeção, que é o nosso x2. Tá? E note que em relação ao x1, o x2 ele já está mais próximo de z. Tá? Esse x2 por si vai ter uma nova imagem. Tá? Quando eu divido então essa imagem pelo valor da derivada, ou seja, a inclinação que eu tenho neste ponto, tá? E faço então x2 menos a f de x2 dividido pela derivada de x2, ele vai gerar essa projeção que é o x3, que é muito mais próximo de z. Se eu repetir o processo, para x3 eu tenho uma nova imagem que é a nossa f de x3, tá? Se eu dividir pela inclinação que nós temos, né, que é a derivada, ou seja, a derivada da f de x3, e fizermos x3 menos o resultado dessa divisão, nós vamos ter essa projeção que é o x4, que é mais próximo. Tá? Então o método de Newton-Raphson ele vai fazendo esse cálculo, achando essas projeções desta reta tangente, por isso que reta tangente está associada ali também à questão da derivada. Tá? Agora, uma outra forma, né, que a gente pode pensar ali futuramente para você interpretar isso, eu vou mostrar daqui a pouco, porque às vezes a série de Taylor não ajuda um tanto, já que vocês não viram a série de Taylor. Né? De forma geral, né, se a aproximação inicial da raiz for xi, né, pode-se estender uma reta tangente, tá? A partir do ponto xi, f de xi, ou seja, eu tenho aqui a xi, tá? Posso traçar uma reta tangente. O ponto no qual essa tangente cruza o eixo x, né, comumente representa uma estimativa melhorada da nossa raiz. Tá, ó, fiz aqui xi, tá? Tracei a reta tangente, achei este ponto. Este ponto é uma estimativa melhorada. Se eu tomo a imagem deste ponto, traço a reta tangente, eu tenho uma estimativa melhorada ainda mais. Tá? Então ele parte desse mecanismo. E para achar-se isso, nós precisamos então das derivadas. Tá? Então a fórmula de Newton-Raphson é definida por xi mais 1, ou seja, o x da próxima iteração, tá? Pode ser dada pelo x da iteração menos a f de xi dividido pela derivada da f de xi. Né? Então, primeira aproximação, segunda, terceira. Aqui foi dado um critério de parada, né, que é relacionado ao erro relativo. Tá? Porém, a gente vai trabalhar com erro absoluto em relação à imagem, como a gente já vinha trabalhando. Tá? Então, aqui algumas representações da onde vem essa fórmula, tá, pessoal? Isso aqui vem pela relação da equação da reta tangente, tá? Se você preferir. Então, se você pega a equação da reta, você tem y menos y0 igual a m, x menos x0, né? O m nada mais é que a derivada no ponto, tá? Então, aqui é uma outra forma de generalizar aquela mesma expressão, tá?
Bom, então vamos lá, né? Usar o método de Newton-Raphson para determinar o zero de g de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 1 para um erro menor ou igual a 0,01, tá? Bom, pessoal, eu vou começar fazendo na mão, certo? Eu vou fazer na mão, depois a gente vai programar isso aqui no Excel também, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, eu preciso determinar quais são os intervalos, né, da nossa função, ou seja, onde que ela zera. O que eu poderia fazer? Né? Usar o método gráfico, né? Pegar ali o GeoGebra, criar o gráfico, achar o intervalo, certo? Poderia fazer isso, tá? Então eu vou criar aqui uma tabelinha, vou nomenclar valor de x, f de x, e vou dar o meu chute inicial, por exemplo, x igual a zero, né? Se x é zero, essa expressão dá menos 1. Tá? Vai zerar, vai sobrar menos 1. Se o x é 1, nós vamos ter 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1. Tá? Isso vai dar menos 1 também. Para 2, nós teremos 2 ao cubo são 8, menos 2 ao quadrado são 4, menos 1. Tá? E aqui a gente vai ter, então, 8 menos 5, que são 3. Muito bem. Tá? Achamos, então, o nosso intervalo, ou seja, o nosso valor da raiz do zero da nossa função, ele pertence ao intervalo do 1 e 2. Né? Uma aproximação aqui bacaninha. Tá? Ele pertence a esse intervalo. Né? Imagem positiva e negativa, imagem positiva. Perfeito? Como que eu vou calcular, então, o nosso x inicial? Né? O que seria esse nosso x inicial? A nossa primeira estimativa. Tá? Deixa eu até ver uma coisinha aqui rápida. Tá, coloquei. Né? Nossa primeira estimativa, nosso x1. Tá? Nosso primeiro valor de x, tá, gente? Ele vai ser qualquer valor do intervalo de 1 a 2. Posso escolher qualquer um deles? Posso, tá? Tem um que vai fazer que faça mais rápido o processo? Até tem. Vem ao caso? Não, tá? Existe um critério de escolha para isso. É necessário? Não, tá? Qualquer valor que nós tomarmos dentro desse intervalo vai fazer com que a gente chegue na solução. Pode ser que a gente precise de uma ou mais interações, tá? Mas isso vai acontecer. Tá? Então, o que normalmente eu defino, né, gente? Para que a gente tenha um parâmetro legal. Para a gente tomar a primeira aproximação, o x1, tá? A gente vai fazer a mais b dividido por 2. A gente vai usar o método da bissecção. Tá? Então, a gente vai fazer 1 mais 2 dividido por 2, que vai gerar para a gente aqui 1,5. Tá? Então, a nossa primeira aproximação é 1,5. Tá? Primeira aproximação. Tá? Ah, professor, então vou continuar fazendo a bissecção? Não. A partir daqui, a gente vai usar a fórmula de Newton-Raphson. Tá? Como que fica a fórmula de Newton-Raphson? Bom, ela ficaria da seguinte forma. Né? Xk mais 1 é igual a xk mais AF de xk, ou I, tá? Dividida pela derivada da f de xk. O que isso quer dizer? Né? Note que eu tenho a primeira, o x1. Então, se eu quero calcular a x2, a próxima aproximação, a gente vai fazer x1, tá? Xk mais 1 é 2, então quer dizer que xk é 1. Tá? Vou pegar o x1 mais a imagem da nossa x1 dividido pela derivada... Nossa senhora, que susto! Derivada da x1.
tá? A gente vai fazer essa expressão para calcular o nosso próximo valor de x, a nossa próxima estimativa, tá? Isso vai gerar para nós, então, 1,5, valor da nossa primeira iteração, tá? Mais, ou na verdade, desculpem, é menos, né? A formulazinha é menos, eu acabei colocando mais ali. Foi o susto, eu acho. Menos, tá? Menos a imagem, a f de x de 1,5 dividido pela derivada de 1,5. É isso que nós estaremos fazendo. Bom, então eu vou precisar voltar na nossa expressão e calcular aqui quanto vale a imagem para 1,5. Né? Então a gente teria 1,5 elevado ao cubo menos 1,5 elevado ao quadrado menos 1. A gente teria 0,125 para 1,5. Tá? Então a gente teria que x2 é igual a 1,5 menos 0,125 dividido pela derivada. Opa, preciso da derivada. Então vamos calcular aqui a nossa g', né? A derivada da nossa função f. Tá? A derivada da nossa função f é 3, cai o 3, né? 3x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é menos 2x. E a derivada de 1 é 0. Tá? Então a gente precisa calcular essa expressão para 1,5. Né? Para 1,5, o espaço aqui não está sendo suficiente, né? A gente tem x e a nossa g de x. Note, né, que para 1,5 deu 0,125, está longe ainda do nosso erro, tá? A gente vai ter que a derivada da nossa expressão, então, para 1,5, ela vai ser igual a 1,5, ou na verdade, 3 vezes 0,125 ao quadrado, menos 2 vezes 0,125. Tá? Vai dar menos 0,203125. Tá? Então a gente vai estar dividindo aqui por menos 0,23125. Tá? Então a gente vai fazer essa continha, a gente vai estar com 1,5, daí menos com menos, né, vai dar mais, então mais 0,125 dividido por 0,203125 igual, ele vai gerar para nós aqui o valor de 2,11538. Daí você vai olhar para isso e vai falar, opa, mas peraí, né? Eu estava me aproximando, né? Tinha intervalo de 1 a 2, tá? Tá com intervalo de 1 a 2. Peguei 1,5 que está dentro desse intervalo e a minha primeira estimativa foi para 2, a minha segunda estimativa foi para 2,11, professor, saiu fora do intervalo. Tem problema? Nenhum, tá? Isso é questão de ajuste. O que é essa questão de ajuste, tá? Pela escolha do x inicial. Tá? Às vezes o x inicial que nós escolhemos não é um valor legal, então a fórmula automaticamente ela vai reajustar esse valor para um valor que vai apresentar convergência, ou seja, o valor do nosso chute inicial ele divergiu, tá? Mas depois que ele divergiu, ele se afastou da solução, ele vai começar então a fazer o processo de convergência, que é aquilo que eu comentei com vocês, né? Tem um melhor valor de x para se escolher? Sim, né? Tem um valor que você vai escolher, ele vai diretamente convergir. Dependendo do valor que você escolher, ele pode divergir e depois ele começa a realizar a convergência e se aproximar. Então isso é normal, totalmente normal. Isso provém da escolha do x0, né? Do x inicial, x1. Tá? Nesse caso, 1,5.
Podemos manter dessa forma para não ter discrepância? Sim, né? Assim a gente não tem discrepância nas resoluções, né? A gente chega nas mesmas resoluções, tanto eu quanto vocês, tá? Agora, o que nós teríamos que fazer então? Calcular o x3, né? E como ficaria o cálculo dessa x3? Tá? Vou fazer até aqui. Opa, deu uma diferencinha aqui. Deixa eu ver uma coisa. 1,5, será que eu calculei a derivada erradamente? 3 vezes 1,5 elevado ao quadrado menos 2 vezes 1,5. Ah, calculei aqui, digitei alguma coisa errada na calculadora. Aqui não é esse valor e aqui não é esse valor. Bom, tudo bem. Poderia acontecer aquilo? Poderia. Vai acontecer aqui? Não, graças a Deus, né? Então, 3,75 na verdade. Então, aqui é 3,75. Deixa eu corrigir. Tá? E nós teríamos aqui, então, que o nosso x2, ele fica sendo 1,5 menos 0,125 dividido por 3,75, que vai dar 1,466. Só quantas casas decimais? Mesma regra, uma casa decimal a mais que o erro, tá? Então, se aqui eu tenho 3 casas decimais, a gente vai trabalhar com 4. 1,4667 aproximadamente, né? Então, seria o nosso valor do x1, né? O x2, desculpe, segunda aproximação, tá? Como que ficaria o caso do x3, né? O x3, então, ele seria o valor da x2 menos a f da x2, a imagem da x2, dividido pela derivada do nosso x2, certo? Então, a gente tomaria 1,4667 menos a f de 1,4667 dividido pela derivada de 1,4667. Como ficaria x4? Fica sendo x3 menos a f do x3 dividido pela derivada da f de x3. Tá? A gente pode, então, fazer isso através de uma planilha, né? Como que ficaria a questão da nossa planilha? Então, k igual a 1, aproximação inicial, 1,5, tá? Vou precisar, então, do x de k, aproximação inicial, da g de x de k, que no caso é a imagem, e vou precisar da derivada da nossa x de k, certo? Vou precisar dessas 3 informações. Então, para 1,5 deu 0,1250, a derivada 3,7500, né? O x2, ele vai ser 1 menos este valor dividido por este valor, que vai dar 1,4667. A imagem deu 0,039, a derivada 3,5200. Note que o nosso erro tem que dar na quarta casa decimal. E a nossa função, ela ainda não está dando a terceira casa decimal. Ela ainda está dando 0,004 aproximadamente, né? Então, eu faço o quê? Este valor menos este dividido por este. Geramos, então, próximo, que é o x3, que é 1,4656. Tá? A imagem deu tudo zero. Tá? Então, o erro nosso já é menor que o definido. Tá? E nós temos aqui a nossa G' de 3,51. Tá? Posso fazer mais uma vez? Posso. Note que ele vai repetir o valor, porque aqui é zero dividido por isso. Esse valor menos zero vai manter o valor, né? Então, você já adquiriu a resposta. Então, uma resposta aproximada seria o x3. Né? A gente poderia considerar aqui, então, x3, z, na verdade, né? Z é aproximadamente igual ao x3, que é igual a 1,4656. Tá? Note que eu coloquei 2 tios assim, que é muito próximo de, tá? Não é aproximadamente, mas muito próximo de. Tá? Então vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Na verdade eu vou fazer tanto
o anterior, esse daqui, tá? Quanto os próximos ali no Excel, para vocês verem como que a gente pode programar. Então vamos lá, né? Peguei aqui a planilha, nós temos ali a nossa expressão, tá? Usar o método Newton-Raphson para determinar o zero desta função. Tá? Então, primeiro passo, configurar, né, gente, a nossa tabelinha. Então a gente vai colocar que a nossa f de x é igual a o valor de A8 elevado ao cubo, menos o valor de A8 elevado ao quadrado, menos 1. Configurei a nossa célula, né? Vou arrastar ela aqui para 3 casas. Vamos colocar o x sendo 0, o x sendo 1 e o x sendo 2. Né? E o x depois sendo 3, provavelmente. Né? Então, note que nós encontramos aqui realmente está entre 1 e 2. Tá? Então a gente vai tomar o valor médio, tá? Que a gente vai digitar. Qual é o valor médio entre 1 e 2? É 1,5. Então a gente vai dar a entrada do nosso x de cá. Nossa primeira aproximação é 1,5. Tá? Só vou definir aqui para trabalhar então com 4 casas. Tá? A nossa imagem da f de k. Então vamos montar a nossa função aqui, né? Ela é x ao cubo, então o valor de x elevado ao cubo, menos o valor de x elevado ao quadrado, menos 1, vai calcular para a gente o valor na nossa f de x. Né? Preciso da derivada da f de x também. Tá? A derivada da f de x então vai ser igual. Qual é a derivada? 3x ao quadrado, não é isso? Então vai ficar 3 vezes x elevado ao quadrado. A derivada de 2x, de x ao quadrado é 2x, então menos 2 vezes o valor do x, tá? E a derivada de 1 é 0. Então 3,75. O nosso erro, tá, gente, é o módulo deste valor. Então vou colocar aqui igual a absoluto do valor da nossa imagem. Lembrando que a gente quer que ela seja igual a 0. Tá? Então está aqui a primeira linha da nossa iteração. Como que a gente vai configurar a segunda linha? Como calculo o x2? O x2 é o valor da x anterior, tá? O valor do x anterior, deixa eu mostrar aqui, ó. O valor do x anterior menos a imagem do x anterior dividido pela derivada da aproximação anterior. Olha lá, esse menos este dividido por esse. Tá? E ele vai gerar para a gente 1,466. Né? Aqui eu posso repetir todas essas fórmulas. Né? Posso repetir essa fórmula para cá. Tá? 0,039, derivada 0,52, nosso erro 0,0039. Tá? Vou para a terceira iteração, né? Então agora é só eu arrastar, que ele já vai entender automaticamente o que é para fazer. Prontinho. Né? 1,4652, então o que ele fez? Ele pegou este valor menos este dividido por esse. Tá? Foi isso que ele fez. Então, 1,4656, 0. Nossa imagem deu 0, deu menor que o erro. A derivada, 3,5126 e o erro 0. Tá? Então, a gente já tem um erro menor que o necessário. Então, a minha solução é a terceira, x igual a 3, e ela é igual a 1,4656. Tenho aqui a solução, então, da nossa equação. Note que foi preciso 3 iterações, tá? Enquanto que se eu fosse fazer esse mesmo processo usando o método de Newton-Raphson, tá? O método da bissecção, vamos fazer aqui só para vocês terem um comparativo, né? Se eu fosse fazer o mesmo problema usando o método da bissecção aqui, a gente teria 1 e 2, né? Estava entre 1 e 2. A nossa f do x médio seria, então, x médio elevado ao cubo, menos o x médio elevado ao quadrado, menos 1. Tá? Deixa eu só verificar uma coisinha.
A é negativo e o B é positivo, então tá ok. Tá? Então teria toda a configuração aqui tá certa. Vou repetir aqui então o procedimento para os demais. Tá? Aqui eu não sei se configurei. Então note que eu estou na 9ª iteração, aqui ó, e eu ainda não cheguei na solução. Tá? O meu erro ainda está maior, então eu vou precisar aqui de mais uma. Opa, beleza, agora deu. Tá? Para o erro que foi solicitado aqui em cima. Tá? Precisei de 10 iterações para chegar no 1,4658. Olha aqui que é 1,4656. Tem diferença? Tem, tá? Mas note que você ia precisar de 10 iterações, enquanto que pelo método de Newton-Raphson foi necessário apenas 3. Tá? Então ele é muito mais rápido. Tá? Vamos fazer um outro exemplo, que é o exemplo subsequente que nós temos. Tá? Aqui, calcule a raiz positiva da equação. Tá? Então vamos fazer aqui algumas análises rápidas com erro igual a 0,0001, né, igual ou inferior. Então a nossa f de x, né, a nossa função, ela é e elevado a x menos 2x menos 2, né? Essa é a nossa função, tá? A derivada dela, já vamos deixar anotada, né? A derivada dela é derivada de e elevado a x é e elevado a x, a derivada de menos 2x é menos 2 e a derivada de menos 2 é 0. Tá? Tem o f de x e tem a derivada dela. Tá? Agora a gente vai para o processo iterativo. Lembrando que ele avisa que ele quer a raiz positiva. Tá? Então vamos aqui para o Excel, vamos configurar a nossa expressão. Então aqui vai ser igual a exp exponencial, tá? Do valor de x, que é A8, menos duas vezes o valor de x, menos 2, configurei. Vou arrastar aqui embaixo. Tá? Então note que para 0 deu negativo, para 1 deu negativo, para 2 deu positivo. Então está entre 1 e 2. A raiz positiva está entre 1 e 2. Entre 1 e 2, o x médio é meio, então manteve, tá? Nesse caso. Vamos ter que configurar a nossa f de xk. Então a f de xk vai ser igual a exponencial, abre parênteses, do nosso xk, menos duas vezes o valor do xk, menos 2, do Enter, já recalculou para nós aqui. Eu vou apagar aqui, né? Depois a gente refaz, mas o processo vai ser o mesmo. Aqui a derivada, então a derivada é a exponencial do x de k menos 2, né? Opa. Menos 2. Ah, que a gente fez a derivada ali naquela horinha. Tá? Nós temos então aqui que a derivada deu esse valor. Como a gente vai calcular a x2, né? Nossa segunda aproximação vai ser igual ao valor da aproximação anterior menos a imagem da aproximação anterior dividido pela derivada da aproximação anterior, 1,70. Tá? Vamos copiar aqui essa fórmula. Calculou para a gente a imagem deu 0,1, tá? O nosso erro ainda está muito longe. Vou repetir para a terceira iteração. Note que deu 1,6791. A nossa imagem já foi para 0,0024. Note que ela deu uma avançada bem rápida. Tá? Então, nosso erro está próximo. Vamos fazer mais uma. Quarta iteração. Opa! 1, aqui no caso a gente precisaria trabalhar com 5 casas, deixa eu expandir uma, tá? Então, 1,66835, a imagem deu 0,0000, a derivada 3,35670, nosso erro 0, deu menor do que o erro, a minha solução então é 1, é o x da quarta iteração, 1,67835. Tá? Tá aqui a nossa solução. Deixa eu tirar um print. Vou colocar ali no nosso slide. Ah, peguei slide errado. É aqui.
Vamos recortar aqui rapidinho. Vamos deixar aqui a resolução. Tá? Tá aqui a nossa resolução, então, do nosso problema. Achamos derivadas, chegamos então o x, ou na verdade o zero z dessa função, ele é aproximadamente igual ao x da quarta iteração, que é igual a 1,67835, tá? Uma boa aproximação para a nossa equação aí transcendental, tá? A resolução também está aqui, tá feita também do mesmo processo, mostrando essa convergência, tá? Agora, o interessante é o processo iterativo que acontece, tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês e vou escolher o f de xk e a f, né? E vou pedir aqui, nesse caso, para inserir um gráfico de dispersão com linhas. Dispersão. Gráfico de linhas. Não sei o que está acontecendo com o meu Excel, ele não está gerando mais os gráficos, não sei por que raios. Sinceramente, eu não sei por quê. Ele criava os gráficos bonitinhos anteriormente. Agora ele está me deixando na mão. Igual aquele gráfico que está aqui, eu gerei, né? Então você tem aqui para 1, né? Primeira iteração. Tá, lembrei agora por quê. É aqui. K e valor de X. Né? A gente tem esse procedimento, né? Então a nossa primeira iteração, note que ela começou no 1,5, né? Primeira iteração. A segunda, ele foi lá para 1,70, daí ele desceu corrigindo para a terceira e ele estabilizou, né? Então esse aqui é o processo de convergência, né? Ele vai se ajustando até que ele se adapta e chega numa tendência de um certo valor. Tá? Então ele vai convergir, vai se aproximar desses resultados. Certo? Tranquilo? Bom, gente, no demais, tá? Vocês têm ali então alguns exercícios para vocês treinarem. Eu já até tinha mostrado isso daqui, né? Que estava lá nos exercícios de revisão da nossa última aula, tá? Mas aqui para vocês treinarem ali alguma coisa, e eu vou estar resolvendo esses exercícios no momento síncrono com vocês, né? O restante que nós temos aqui, né, já é método da bissecção, foi o que vocês usaram ali para estudar para a prova, tá? Mas a gente vai estar tratando desses aqui no momento síncrono, tá? E começando a falar já da resolução de sistemas lineares. Então, grande abraço. Esse vídeo ficou um pouco longo, que eu não quis separá-lo, porque não tinha por que separar, tá? Mas acabou ficando bastante longo, então peço desculpas. Um grande abraço, fui!